Tudo bem com você? Espero que você esteja ótimo. O resumo de hoje é sobre balanceamento de reações, que é um método que a gente utiliza para igualar as quantidades, né, de uma reação química quando ela vem desbalanceada. Então aqui, olha, reação do metano com o oxigênio está formando CO2 e água. Se a gente somar aqui os números de átomos que tem antes e depois da seta, né, antes e depois da transformação do metano em CO2 e água, a gente vai ver que essas quantidades estão iguais. Então repara que eu tenho um átomo de carbono e aí nos produtos, né, eu tenho também um átomo de carbono só. Aqui eu tenho 4 átomos de hidrogênios antes da seta. E aí depois da seta eu tenho, somando aqui todos os hidrogênios das moléculas de água, que são 2, eu tenho também 4 hidrogênios. Eu tenho 4 oxigênios desse lado, e aí se eu somar os oxigênios, eu tenho também 4 oxigênios espalhados nessas 3 moléculas aqui no lado dos produtos, tá? Então, o que o balanceamento faz é acertar essas quantidades quando elas vêm diferentes, né? Então, o número de átomos antes da seta, do lado dos reagentes, é diferente do número de átomos depois do produto. A gente vai utilizar esses termos coeficientes, que são esses números que vêm aqui antes das moléculas, e vamos utilizar o termo índices, que são esses números que vêm aqui embaixo, coladinho aqui no átomo. O índice, ele só multiplica o átomo que ele está colado aqui. Então, esse 2 é só do alumínio. Esse 3 é só do oxigênio. Já o coeficiente, ele multiplica a molécula inteira. Então, eu teria 2 vezes 2, 4 alumínios, e 2 vezes 3, 6 oxigênios. Desse lado aqui eu tenho 6 oxigênios e 4 alumínios. Quando não tem índice é porque o índice é 1, né? E aí, reagente antes da seta, primeiro membro da equação, produto depois da seta, segundo membro da equação, tá? Então, como é que a gente faz quando uma reação vem desbalanceada, né? Quais são as regras que a gente tem que seguir para poder balancear essa reação? Bom, então vou mostrar essas regras aqui fazendo exemplos, tá? Então, olha, a primeira regra é raciocinar com o elemento ou radical que aparece apenas uma vez no primeiro membro e no segundo membro da equação, certo? Então, olha, antes disso até a gente vai perceber aqui o seguinte, né? Que essa reação ela está desbalanceada. Por quê? Se a gente somar aqui, olha, vamos ver quem aparece aqui. Antes da seta eu tenho fósforo, eu tenho um átomo só, né? Cloro, eu tenho 5. Hidrogênio, eu tenho 2. E oxigênio, eu tenho um só. Do lado de cá eu vou ter um fósforo. Cloro, eu tenho um só. Hidrogênio, eu tenho 4, porque eu tenho 3 nessa molécula e mais um aqui. Então, eu tenho 4. E oxigênios, aqui eu tenho 4. Então, repara, essa reação está desbalanceada, né? O único que está com a quantidade correta aqui é o fósforo. E só. Cloro está diferente, hidrogênio está diferente, oxigênio também está diferente, tá? Então, olha, a gente vai balancear escolhendo o elemento que aparece apenas uma vez no primeiro membro e uma vez também no segundo membro da equação, tá? Então, essa regra está dizendo o seguinte, olha, você deve evitar, por exemplo, começar com um átomo que aparece em 2 moléculas diferentes num dos lados da equação. Por exemplo, é o caso do hidrogênio aqui, que ele aparece em 2 moléculas diferentes. Tá? Então, evite começar balanceamento com elementos, né, que acontece isso, certo? Daria para começar pelo cloro, que tem índice 5 e 1. Oxigênio, que tem índices 1 e 4. E o hidrogênio, que tem índices... Não, o hidrogênio não pode, né? Que a gente viu. E o fósforo, que tem índice 1 e 1. Então, olha, desses eu vou dar preferência para o elemento que possui os índices maiores.
No caso aqui, olha, quem tem índice maior é o cloro. Então, eu vou começar o balanceamento com ele. Certo? Depois que eu escolhi esse elemento, eu vou transpor seu índice para o outro membro da equação, usando ele como coeficiente. Então, o que isso quer dizer? Olha, esse 5 aqui, que é índice nessa molécula, vai para o outro membro da equação, na frente do cloro, como coeficiente. E o 1 desse cloro aqui vai para o outro membro, na frente do cloro, como coeficiente. Eu faço uma troca. Dessa forma, agora eu tenho 5 cloros, tá? Desse lado. E agora, desse lado aqui, eu tenho 5 vezes 1, 5 cloros. Então, repare isso aqui, olha. Mudou. Agora são 5. Né? Ficou feio esse número. Vou fazer de novo. 5. Ok. Continua feio. Vou fazer de novo. Melhorou. Ó, o que você não pode fazer de jeito nenhum? HCl5. Mano, não pode colocar índice, não pode. Tá? Você não deve colocar índice, porque HCl5, essa molécula não existe. Tá? Uma outra coisa que você não deve fazer é o seguinte, ó, HCl5. Colocar o número aqui no meio. Tá? Então isso aqui nem pensar, e isso aqui nem pensar. Não pode fazer isso. Ok? A gente só pode colocar coeficiente. Então repara que eu escolhi o cloro porque ele aparecia uma vez, só uma vez no primeiro membro, só uma vez no segundo membro, ok? E aí eu fui lá e inverti esses índices, né? Troquei e coloquei como coeficiente. O 5 veio para cá e o 1 daqui veio para cá, na frente das moléculas que tem cloro. Dessa forma eu já vi ó, que 1 vezes 5 ficou 5 cloros. E aqui 5 vezes 1 ficou 5 cloros. Perfeito. Por qual elemento eu vou continuar? Né? Então, o que a gente tinha visto é que a gente podia começar pelo cloro, podia começar pelo oxigênio e pelo fósforo. Tá? A gente já fez o cloro, vamos continuar pelo oxigênio. Então, aqui, olha, esse 4 aqui do oxigênio vai virar coeficiente nesta molécula. E o 1 desse oxigênio que está aqui vai virar coeficiente nesta molécula que tem o oxigênio. Então, esse 4 eu joguei para cá e o 1 desse oxigênio eu joguei para cá. Repare que aqui olha, vai mudar a quantidade de oxigênios. Tinha um só, agora são 4. 4 vezes 1, 4. Repara. A quantidade de hidrogênios mudou. 4 vezes 2. Agora eu tenho 8 hidrogênios. A quantidade de fósforo aqui permanece igual. E agora a gente vai contar aqui, olha. O fósforo continua tendo 1. Os hidrogênios eu tenho 3 nessa molécula e 5 nessa. Então, hidrogênios agora no total eu tenho 8. Repetindo, eu tenho 3 hidrogênios nessa molécula e tenho 5 nessa. Perfeito. E por último, oxigênios, né? 1 vezes 4, 4 oxigênios. Aqui já tinha 4, então tá tudo certo. Então, olha, repara que eu não tenho mais como colocar nenhum coeficiente. E agora eu vou conferir se está tudo certo. Ó. 1 e 1 para o fósforo, 5 e 5 para o cloro, 8 e 8 para os hidrogênios, 4 e 4 para os oxigênios. É isso, galera. Não tem erro, tá? Segue a regra ali, né? A gente segue esse passo a passo e a gente consegue balancear qualquer equação, tá? Vamos para a próxima aí. Seria interessante vocês tentarem dar uma pausa no vídeo e tenta fazer aqui essa letra B, tá? Bom, olha, vou começar contando aqui quantos hidrogênios eu tenho deste lado. Tem 2 e 2, são 4. Enxofres eu tenho também em 2 moléculas diferentes, são 2, um aqui, ok. E oxigênios eu tenho 4.
Beleza. Do lado de cá eu tenho, vamos ver aqui, ó, hidrogênio, para ficar na mesma reta aqui. Hidrogênios aqui eu tenho 2. Enxofres eu tenho um só. E oxigênios aqui eu tenho um só. Então repara, está desbalanceado todos os átomos, né? Então a gente vai começar por um elemento que só aparece apenas uma vez no primeiro e uma vez no segundo membro da equação. Repara que o hidrogênio não dá para começar, porque ele aparece em 2 átomos diferentes, em 2 moléculas diferentes. E o enxofre também, 2 moléculas diferentes desse lado. Tá? Não dá para começar por elemento assim. Ok? O único que vai dar para começar aqui é o oxigênio, que aparece uma vez só no primeiro membro, uma vez só no segundo. Tá? Então esse 4 vira coeficiente aqui, e o índice desse oxigênio, que é 1, vai virar coeficiente aqui. Quando eu faço isso, olha, agora eu tenho 4 oxigênios desse lado, não mudou, e eu tenho 4 oxigênios desse lado. Tá? Aí às vezes bate uma dúvida, por qual que eu vou continuar? Quando você tem, vou dar uma dica, né? Quando você tem elementos que estão assim, olha, sozinhos, é interessante deixar eles para o final. Porque repara aqui, olha, se eu mexo nessa molécula aqui, o coeficiente que eu colocar vai interferir na quantidade de hidrogênio e de enxofre. Então, quando as reações têm elementos que estão sozinhos, é interessante deixar eles para o final. Tá? Então, repara que eu vou continuar meu balanceamento aqui, no caso, pelo hidrogênio. Tá? Porque o enxofre está sozinho aqui, vou deixar ele para o final. Então, repara aqui, olha, que depois da seta, esse enxofre já recebeu, olha, esse coeficiente. O enxofre não, desculpa, o hidrogênio já recebeu o coeficiente. E aí eu tenho agora 8 hidrogênios desse lado aqui, olha. Então, se eu tenho 8 desse lado, para igualar do lado de cá, eu também tenho que ter 8. Repara que nesta molécula aqui eu já tenho 2 hidrogênios. E esta molécula já recebeu o coeficiente. Eu não posso modificar isso aqui. Tá? Então, eu tenho 2 hidrogênios. Para totalizar 8 aqui antes da seta, eu estou precisando de mais 6. E aí eu vou raciocinar, então, que o número que eu colocar aqui tem que multiplicar esse 2 e chegar nos 6 que eu quero para poder somar com esse e chegar nos 8, que é o total que eu tenho desse lado. Repetindo o raciocínio. Hidrogênio, eu tenho 8 desse lado. E desse lado aqui, então, eu tenho que no total ter 8. Eu já tenho 2 nessa molécula. E aí, para chegar a 8, eu preciso de mais 6. Então, o coeficiente que eu vou colocar aqui, olha, vai ser 3. Porque 3 vezes 2, 6. Com mais esse 2 aqui, vai ter um total de 8 hidrogênios. Tá? Repare que o hidrogênio está certinho. E o último que eu vou acertar vai ser o enxofre. Repare que nesse lado agora aqui eu tenho 3 enxofres. Com mais esse 1 aqui são 4. Certo? Beleza. E aqui desse lado aqui eu só tenho 1, né? E aí ficou simples, né? Se eu colocar um 4 aqui, multiplicando esse 1, eu vou chegar no valor que eu quero. Ok? Então, meus coeficientes são esses aí. Tranquilo? Espero que vocês tenham acertado. Tenta fazer a próxima aí sozinho, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer essa próxima aí, essa letra C, ok? Anota num papel aí e tenta fazer, tá? Hidrogênios, iodo e oxigênio. Eu tenho 2 hidrogênios desse lado. Eu tenho 2 iodos. E eu tenho 3 oxigênios.
Desse lado aqui eu tenho 2 hidrogênios. Iodo eu tenho 2. E oxigênio aqui eu tenho um só. Na verdade, o único que está desbalanceado aqui é o oxigênio, né? Por qual elemento eu vou começar? Não dá para começar pelo hidrogênio porque ele aparece em 2 moléculas diferentes. Não dá para começar pelo iodo porque ele aparece em 2 moléculas diferentes. Só dá para começar pelo oxigênio, que tem índice 3 e 1. E aí eu vou inverter. Esse índice vai virar coeficiente aqui e esse 1 aqui vai virar coeficiente aqui. Dessa forma eu tenho 3 oxigênios desse lado e agora desse lado eu tenho 3 oxigênios. Ah, então tá tudo certo. Não, né? Porque olha só, quando você botou esse 3 aqui, eu agora tenho 6 hidrogênios desse lado. Então eu vou ter que continuar aqui o balanceamento, né, para acertar esse hidrogênio. Eu posso continuar o balanceamento pelo hidrogênio. Repare que aqui eu também tenho um átomo de iodo que está sozinho, né? Essa molécula aqui, olha, ela está sozinha, ela só tem iodo. Deixa para o final, tá? Então aqui, ó, desse lado eu tenho 6 hidrogênios. E do lado de cá eu vou ter que ter no total 6. Essa molécula já tem 1. Para chegar a 6 eu preciso de mais 5. E aí eu fiquei com 5 hidrogênios, com mais um aqui, total de 6. Ok? E por último falta aqui o iodo. Nesta molécula aqui eu tenho 5 iodos e nessa aqui eu tenho um só, totalizando 6 iodos. O número que eu colocar aqui multiplica esse 2 para chegar a 6, esse número é 3. Então agora eu fiquei aqui com 6 iodos. Ok? Então vamos para a próxima. Próximo exemplo, então. Quais são os átomos que eu tenho? Tenho sódio, um só. Eu tenho oxigênio, um aqui e 4 aqui, total de 5. Eu tenho hidrogênio, total de 1 com 3, 4. E eu tenho fósforo, no total de um só. Do lado de cá eu vou ter 3 sódios. Oxigênios eu tenho aqui 4 e 1, 5. Hidrogênios eu tenho aqui 2. E fósforo aqui eu tenho um só. Então tá desbalanceado, né? Tá? Então aqui, olha, no caso, repara que hidrogênio aparece em 2 moléculas diferentes e oxigênio também. Aqui a gente pode começar pelo sódio, que só aparece uma vez antes e depois da seta, ou fósforo também uma vez antes e depois da seta, tá? Nesse caso aqui, o índice maior é o hidrogênio. Desculpa, o sódio, que tem índice 3 e 1. Então esse 3 vira coeficiente aqui e esse 1 vira coeficiente aqui. Dessa forma, agora eu estou com 3 sódios desse lado e 3 sódios desse lado. Tá? Os oxigênios aqui, né, foram para 3 com 4, 7. E os hidrogênios foram para 3 com 3, 6. Fósforo continua um só. Aqui o fósforo continua um só também. O oxigênio agora aqui eu tenho 4 com um 5, não mudou, né? Ok. Então, olha, eu vou continuar por quem? Minha segunda opção seria o fósforo, né? Eu fiquei entre o sódio e o fósforo.
O sódio começou porque ele tinha índice maior, tá? Então eu vou continuar pelo fósforo. Repara que desse lado aqui o fósforo já recebeu esse coeficiente. E aí eu tenho um fósforo aqui. E aqui eu já tenho um fósforo. Então eu não posso colocar nenhum outro número aqui que seja diferente de 1. Porque aí vai alterar a quantidade de fósforos, né? E aqui já tem um certinho, tá? Então já está certinho o fósforo aqui, 1 e 1. Certo? A quantidade de hidrogênios não alterou por causa desse 1, nem a quantidade de oxigênios que já tinha, tá? Então aqui, olha, eu posso raciocinar com oxigênio ou com hidrogênio. Repare que aqui embaixo, olha, já tem aqui um certo indício aqui, olha. Desse lado aqui eu tenho 7 oxigênios e aqui eu tenho 5. Né? Os hidrogênios desse lado aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 2. Né? Então, olha, se eu pensar de repente no hidrogênio, para esse 2 chegar no 6, né, eu teria que multiplicar esse 2 aqui por 3. Que eu vou fazer isso aqui. Então aqui, ó, agora eu vou ficar com 6 hidrogênios. E aí o oxigênio mudou também, né? Porque agora eu fiquei aqui, olha, 3 oxigênios com mais esses 4 aqui me dá um total de 7 agora. Que está igual aos oxigênios aqui. 3, 7, 6, 1. 3, 7, 6, 1. Está balanceado. Ok? Vamos para a próxima. Bom, aqui a gente tem a presença daquele radical que fala ali nas regras, né, o SiO4. Você pode trabalhar com esse radical como sendo uma coisa só, repara que ele se repete aqui, né, SiO4. Embora aqui eu não tenha parênteses, né, eu posso considerar que existe um parênteses aqui, né. Então SiO4, que aqui desse lado tem um só, e aqui desse lado eu tenho 3. Tá? Oxigênio aparece em 2 moléculas diferentes, hidrogênios em 2 moléculas diferentes, não dá para começar. Aqui eu fico entre o alumínio, que tem índice 1 e 4, e o silício, que tem índice 1 e 3. Tá? Vou começar pelo alumínio, né? Mas esqueci de fazer a conta aqui de quantos elementos tem, né? Ó, o alumínio aqui tem um só. O oxigênio aqui eu tenho... Ó, cuidado que esse número multiplica, todo mundo está dentro de parênteses. Eu tenho 3 aqui, com mais 4 aqui, total de 7. Tá? Hidrogênios eu tenho 3 aqui, com mais 4 aqui também são 7. E o silício aqui eu tenho um só. Ok. Do lado de cá eu vou ter 4 alumínios. Oxigênios aqui eu tenho 12. Com mais um aqui, 13. Tá? Se 3 multiplica todo mundo que está dentro, né? Então 12 oxigênios. Com mais esse 1 aqui, 13. Hidrogênios aqui eu só tenho aqui na água, são esses 2. E o silício, aqui eu tenho 3, tá? Ó, esse 3 multiplica quem está dentro do parênteses, então são 3 silícios. Bom, então olha, retomando o raciocínio aqui, olha, eu tenho um alumínio e aqui eu tenho 4. Então esse 4 vem para cá e o 1 daqui vem para cá. Quando eu fiz isso, então o alumínio agora aqui eu tenho 4, né? E aqui eu tenho 4 também. Tá? Beleza. Eu tinha ficado então entre o alumínio e o silício, né? Então aqui, olha, eu tenho um silício só e aqui eu tenho 3. Repara que ele já recebeu o coeficiente aqui, né? Então permanece 3 silícios, tá? Então se eu tenho 3 silícios aqui depois da seta, eu vou ter que ter 3 silícios aqui antes da seta. São 3 silícios agora e aqui 3 que já tinha, tá? Quando eu fiz isso, eu mudei aqui a quantidade de hidrogênios também.
Repare que agora eu tenho aqui, olha, 12 hidrogênios nessa molécula e 12 nessa aqui, olha. 3 vezes 4. Então dá 12. 12 com 12, agora eu tenho 24 hidrogênios. Desse lado aqui. Ok? Os oxigênios aqui também mudou, né? Porque eu tenho 3 aqui, vezes 4, 12. E aqui 3 vezes 4, 12. Então oxigênios também são 24. Então aqui, olha, eu posso escolher acertar tanto o oxigênio, tá? Quanto o hidrogênio. O hidrogênio eu acho que é mais fácil porque o oxigênio ele aparece aqui em duas moléculas diferentes. Vamos raciocinar o hidrogênio. O hidrogênio então aqui, olha, desse lado já tem o somatório 24. E aqui desse lado aqui eu só tenho 2. Então vou multiplicar esse 2 aqui por 12. Para chegar no 24. Igualei o hidrogênio. Por tabela, né, por consequência, o oxigênio também vai ter que chegar no 24. Olha, eu tenho 12 oxigênios desse lado, com mais 3 vezes 4, 12, total de 24 também desse lado de oxigênio. Então ficou 4, 24, 24, 3, 4, 24, 24, 3. Tá certinho. Ok? Espero que vocês tenham acertado também. O próximo exemplo, a gente vai fazer um raciocínio um pouquinho diferente, tá? Na verdade, é o mesmo pensamento, mesma regra, tá? Só que essas moléculas aqui são até bem comuns no Enem. Esse tipo de reação, né? Que são as reações de combustão. Combustão porque a queima, né? Tem que ter oxigênio de uma molécula que só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Ou que só tem carbono e hidrogênio, tá? Então, esse tipo de reação é bem comum no Enem. Reações de combustão de hidrocarbonetos ou de moléculas que têm carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Então, moléculas que têm carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Você pode adotar essa ordem para fazer o balanceamento. Como assim? Começar pelo carbono, começa por ele, depois faz o hidrogênio, balanceamento do hidrogênio, e por último, o oxigênio. Não precisa nem ver quem é maior, quem é menor aí, tá? Pode fazer dessa forma. Então, repara aqui, olha, eu tenho 2 átomos de carbono aqui e aqui eu tenho um só. Beleza, então esse 2 vem para cá, 2 carbonos, e um desse carbono vem para cá. 2 carbonos. Vou continuar o balanceamento pelo hidrogênio. Então, repara aqui, olha, eu tenho 6 hidrogênios. E aqui na molécula da água eu tenho 2 só. Então, para chegar a 6, eu preciso botar um 3 aqui. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. E por último, né, ficou por último aqui o oxigênio, que está sozinho. Né, até eu já tinha comentado isso nos exemplos anteriores. Um átomo que está sozinho, né, uma molécula que está aqui sozinha. Aqui só tem o oxigênio, deixa para o final. Então aqui, olha, eu tenho 4 oxigênios com mais 3 nessa molécula aqui. Eu tenho um total de 7 oxigênios. Certo? Aqui, então, no total tem que ter 7. Cuidado que aqui já tem 1. Então, para chegar a 7, faltam 6. Então, tem que botar um 3 aqui. Então, acabou, repara. Vamos dar uma conferida aqui, olha. Carbono eu tenho 2. Hidrogênios eu tenho 6. E oxigênios eu tenho 1 aqui, com mais 6 aqui, total de 7. Desse lado aqui ficou, carbono são 2. Hidrogênios são 6. E os oxigênios, eu tenho aqui, olha, 4 nessa molécula e 3 nessa. Total de 7. Então tá certinho, tá? Tenta fazer o próximo aí, ok?
Bom, próximo exemplo então, olha, mesmo esquema, tá? Carbono primeiro, depois hidrogênio, depois oxigênio. Essa é a ordem de balanceamento. Vou começar pelo carbono. Esse 4 vem para cá e o 1 daqui vem para cá. Vou continuar o balanceamento pelo hidrogênio. Aqui eu tenho 10 hidrogênios e aqui eu tenho 2 só. Então, tem que colocar um 5 aqui para chegar em 10. E por último, os oxigênios. Ó, o oxigênio está aqui sozinho. Aqui não tem. Então, cuidado aqui, olha. Eu tenho 8 oxigênios aqui. Com mais 5 da água aqui, eu tenho 13 oxigênios. Então, o número que tu colocar aqui tem que multiplicar esse 2 para chegar em 13. Que número é esse? Não é 6, porque 6 vezes 2 vai dar 12. E não é 7, porque 7 vezes 2 vai dar 14. Passou. Então, é o meio termo entre 6 e 7. É quanto? É 6,5. Tá? Você pode botar assim, 6,5. Você pode colocar 13,5. Ok? Ou se você quiser tirar a fração, você pode multiplicar a equação inteira por 2. Então, ficaria 2 de C4H10 mais 13 de O2, formando 8 de CO2 mais 10 águas. Qualquer uma dessas formas aqui está correta, porque a proporção permanece a mesma. Tá? Se fosse uma questão de balanceamento só, aí a gente diz, o balanceamento tem que ter os menores inteiros possíveis, menores números inteiros possíveis, tá? Então aqui eu daria preferência para esses valores aqui de baixo, tá? Mas a gente usa muito balanceamento em questões de cálculo estequiométrico, né? E aí o que nos interessa no cálculo estequiométrico são essas proporções, tá? Então 1 de butano, C4H10, reage com 6,5 de O2 para formar 4 de CO2 e 5 de água, ok? Então poderia ficar dessa forma aqui sem problema nenhum. Beleza? Bom, então vamos para a próxima aí. Tenta fazer, né? Para ver se consegue acertar. Então, mesmo esquema, só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a ordem é C, H e O. Tá? Então, eu vou pegar esse 8 desse carbono e jogar aqui. E o 1 desse carbono eu vou jogar aqui na frente. Ok. Vou continuar pelo hidrogênio. Aqui eu tenho 18 Hs. E aqui eu tenho 2 só. Então, vai receber um 9 aqui. Certo? E por último, oxigênio. Aqui eu tenho 16 oxigênios com mais 9 aqui na água. Ora, 16 com 9 vai dar 25 oxigênios. Repara que aqui não tem oxigênios. Então, o número que eu colocar aqui tem que multiplicar esse 2 e chegar a 25. Também é uma fração, né? No caso aqui, olha, 12,5. Ou poderia ser 25 meios. Querendo tirar a fração, vezes 2. Vai ficar 2, 25, 16, 18. Ok, gente? Então, espero aí que vocês tenham entendido, né? E se precisar, né, resolve de novo, tenta refazer, ok? E aí foi isso. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.